Hoje, a Hungria enviou um aviso aberto à Ucrânia sobre a possibilidade de declarar guerra. A Hungria atacará a Ucrânia e ativará o artigo 5 da OTAN se Kiev atacar mais uma vez o gasoduto corrente turca. Essa declaração foi publicada hoje pelo gabinete do primeiro-ministro Viktor Orbán. Eles afirmaram que ataques ao corrente turca serão considerados como um ataque a um país da OTAN, por isso a Ucrânia deve reforçar mais um trecho da fronteira com tropas. É notável que essas ameaças surgiram em meio à investigação do Washington Post, que indicou que a inteligência externa russa chegou a preparar até uma simulação de atentado contra o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, para influenciar o resultado das eleições. Foi exatamente para isso que inventaram essa história de que supostamente os ucranianos ameaçam a família e os filhos de Viktor Orbán. O Kremlin parece não ter desistido desse tipo de manipulação, pois um relatório interno do Serviço de Inteligência Externa da Rússia indica um possível atentado ou outra provocação militar. Esse é um modo, cito, de mudar fundamentalmente todo o paradigma da campanha eleitoral e transferi-la para um campo emocional com ênfase na segurança e estabilidade do país. Mas isso não é tudo. Hoje ficou claro que o chefe do Ministério das Relações Exteriores da Hungria, Péter Szijjártó, durante anos repassou ao seu colega russo Sergei Lavrov informações diretamente das reuniões da União Europeia. E as informações que não podia transmitir por telefone, ele mesmo levava pessoalmente para Moscou. Meu nome é Alexei Petty. Vamos discutir esse assunto juntos, mas antes de começarmos, quero pedir que você apoie o trabalho deste canal do YouTube financeiramente com sua doação, assinatura paga de patrocinador ou se tornando membro aqui mesmo na plataforma do YouTube. Você precisa clicar no botão Seja Membro, ou então acesse o QR Code que está na sua tela, que é, na verdade, a maneira mais conveniente de fazer uma doação única. Ficarei grato por qualquer apoio seu, mas você pode fazer isso ao final deste episódio. E não se esqueça de se inscrever no meu canal do Telegram Pesci News, o link está na descrição deste vídeo, lá publicamos notícias em tempo real assim que elas chegam. A Rússia já tenta ajudar Viktor Orbán a vencer as eleições de abril na Hungria de todas as formas, usando vários métodos. E agora está-se formando um quebra-cabeça muito interessante de como Putin e Orbán estão tentando manter o poder na Hungria. Hoje, no gabinete de Viktor Orbán, foi declarado abertamente que a Hungria atacará a Ucrânia se Kiev atacar novamente o gasoduto Turk Stream, nem que seja só mais uma vez. Citação. Isso será considerado um ataque a um país da OTAN, que a Ucrânia se prepare para todas as consequências decorrentes disso. Não vou gastar muito tempo com esse absurdo, mas vou relembrar a cronologia. Aqui as peças do quebra-cabeça começam a se encaixar. A questão é que, em 4 de março, Vladimir Putin declarou inesperadamente que, supostamente, os serviços secretos russos possuem informações sobre a preparação, pela Ucrânia, de um atentado contra o Blue Stream e o Turkish Stream. Segundo o ditador careca Putin, o ato de sabotagem estava sendo preparado por Kiev com o apoio do Ocidente. E agora segue uma citação de Putin. Assim como os Nord Streams foram explodidos no passado, agora em Kiev, com o apoio de alguns serviços secretos do Ocidente, está sendo preparada uma ação para explodir o Blue Stream e o Turkish Stream. Já informamos nossos amigos turcos sobre essa questão. Vamos ver o que vai acontecer nessa área, mas é um jogo muito perigoso, especialmente hoje. E então, em 4 de março, muitos se perguntaram, o que exatamente? O que os russos planejaram desta vez? Bem, porque a Ucrânia, naquele momento, não tinha mexido no Turkish Stream de jeito nenhum, e aí de repente uma declaração dessas, até agora não mexeu. Putin afirma, querem explodir o gasoduto. Agora fica claro que isso era para envolver a Hungria na guerra ou tentar desestabilizar a OTAN. Mas esse não é o único instrumento com o qual o Kremlin ajuda Viktor Orbán a vencer as eleições. A inteligência externa russa considerou a possibilidade de encenar uma tentativa de assassinato contra o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, para influenciar o resultado das eleições. É o que escreve o Washington Post, citando um relatório interno do Serviço de Inteligência Externa da Rússia, cuja autenticidade foi confirmada por serviços de inteligência europeus. No documento, foi sugerido organizar um atentado contra Orbán como uma forma de, cito, mudar fundamentalmente toda a paradigma da campanha eleitoral e transferi-la para um plano emocional junto ao seu círculo próximo, com ênfase na segurança e estabilidade no país. O relatório foi preparado em meio à queda da popularidade de Viktor Orbán.
Analistas russos apontaram neste relatório que 52,3% dos cidadãos da Hungria estão insatisfeitos com a situação no país. Além disso, avaliações negativas predominam tanto nas cidades quanto nas áreas rurais, onde antes as posições de Orbán eram muito fortes. De acordo com pesquisas, Orbán está atrás de seu adversário Péter Magyar, líder do partido TISA, que defende uma agenda anticorrupção. Não houve tentativas reais de ataque contra Viktor Orbán, porém, o simples fato de esse cenário ser discutido, como observa a publicação, mostra o quanto estão altas as apostas para Moscou na política húngara. Segundo autoridades ocidentais, o Kremlin tem interesse em manter Viktor Orbán no poder, pois ele ajuda a bloquear decisões importantes da União Europeia, inclusive em relação à Ucrânia. E também atua como elo de ligação com os conservadores americanos. É nesse contexto que as autoridades húngaras intensificaram a retórica sobre ameaças externas. Viktor Orbán, como você sabe, acusou a Ucrânia de interromper o fornecimento de petróleo russo pelo oleoduto Druzhba, embora o funcionamento do oleoduto tenha sido suspenso após um ataque de míssil russo. As autoridades da Hungria também anunciaram o deslocamento de tropas para proteger a infraestrutura energética da nação contra um suposto possível ataque vindo da Ucrânia. Aliás, desde então não houve mais nenhuma declaração sobre esse assunto. E finalmente ficou claro por que exatamente Viktor Orbán, lembram, passou vergonha em um vídeo alegando que supostamente os ucranianos estavam ameaçando ele, sua família e seus filhos. Lembram desse vídeo em que ele está sentado ao telefone, supostamente falando com a família e dizendo: sim, 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 meu Deus, coitadinhos, os ucranianos estão ameaçando vocês. E depois ele disse: não tenham medo, vou sair agora e contar para toda a sociedade húngara como esses ucranianos ameaçam vocês e então tudo ficará claro. Na verdade, como ficou claro, isso fazia parte dessa estratégia de encenação de atentado. Além disso, mais tarde, a Hungria proibiu publicamente a entrada de 3 cidadãos ucranianos, alegando que justamente eles teriam ameaçado pessoalmente Viktor Orbán e sua família. Por isso, como dizem, impediram uma tentativa de atentado. No final, tudo se resumia a encenar um atentado contra Orbán da forma mais convincente possível e culpar a Ucrânia por isso. Segundo especialistas europeus em segurança, a Rússia, paralelamente, estava conduzindo uma campanha de informação em apoio a Orbán, promovendo-o como o único candidato capaz de proteger a soberania da Hungria. Ao mesmo tempo, a oposição era retratada como marionete de Bruxelas, ou seja, da União Europeia, pronta para arrastar a Hungria para a guerra contra a Rússia ao lado da Ucrânia. Aqui acabar na plana. Documentos adicionais apontam para tentativas de desacreditar a oposição por meio da criação de vídeos falsos usando inteligência artificial e da disseminação de acusações fabricadas. Fontes europeias também destacam os antigos laços da liderança húngara com os russos selvagens e, segundo elas, Moscou, graças a Budapeste, tinha acesso a discussões internas dentro da União Europeia. Além disso, segundo um dos funcionários, o ministro das Relações Exteriores da Hungria, Péter Szijjártó, diretamente durante as reuniões da União Europeia, com o chefe do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, transmitindo-lhe informações sobre o andamento das discussões diretamente, como se diz, em tempo real. E as questões mais sensíveis, Péter Szijjártó viajava pessoalmente a Moscou para discutir. Enquanto isso, na Europa, crescem as preocupações de que os resultados das eleições possam ser contestados em caso de derrota de Orbán, porque Orbán era um dos principais recursos da Rússia na Europa, e o Kremlin, claro, não vai querer perder esse recurso. Mas há ainda outro problema. Viktor Orbán também recebe apoio ativo de Donald Trump. Hoje, o presidente dos Estados Unidos apoiou Orbán publicamente na véspera das eleições, participando por videoconferência de uma conferência em Budapeste. E lá ele chamou Orbán de um líder forte e desejou a ele vitória. Vou deixar isso em aberto. Escreva suas opiniões e conclusões nos comentários. Inscreva-se, ative o sininho e deixe seu like. E também quero lembrar que ficarei grato por qualquer apoio de vocês ao trabalho deste canal no YouTube. Como fazer isso? Todos os links e dados estão na descrição deste vídeo. É isso. Cuidem-se. Tchau a todos.